A inteligência artificial ela não sabe qual é a necessidade real daquele momento. Então, às vezes, você está produzindo coisas que não estão conectadas com a necessidade daquele povo naquele momento. A paz! Eu sou o pastor Cláudio Piragina, esse é o podcast de liderança da Quírios, aqui na Lapa Igreja. E é uma bênção ter você aqui. Que coisa linda a gente poder estar estudando sobre liderança. O propósito desse podcast foi criar um ambiente que a gente pudesse treinar os nossos líderes de forma virtual, toda semana dando a eles um pouquinho de conhecimento, abrindo entendimento e dando também desejo, como se fossem pequenas iscas que eles pudessem ir lá procurar depois estudar aquilo que eles achavam que está mais faltando para a vida deles. Então, se você chegou nesse podcast agora, não esquece de curtir, compartilhar, estar com a gente, ativar o sininho, porque a única forma da gente divulgar esse podcast é dessa maneira. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre essa dualidade que a liderança está vivendo entre o uso da tecnologia, das inteligências artificiais e a humanização no local de trabalho. Bom, vamos lá então, vamos começar logo direto ao assunto para a gente não perder tempo. Essa semana, um grande pregador americano chamado John Piper, eu vou ver se a gente consegue colocar o vídeo dele aqui, ele pediu para uma inteligência artificial fazer uma oração de acordo com a teologia do Don Carson, que é um parceiro dele de debate, que é também um comentarista bíblico, um homem bem conceituado. E a inteligência artificial fez uma oração maravilhosa, de acordo com os princípios, com a voz assim que eu quero falar, o sotaque, né? A frequência do Don Carson. E aí o John Piper começa a ler essa pregação, é um pastor batista, muito conhecido pelos seus fundamentos bíblicos, né? E aí ele começa a ler essa oração, que é uma oração belíssima, realmente profunda, e ele pergunta, isso é uma oração? E aí ele dá um grito assim, e ele fala que não, porque aquilo não pode ser uma oração, porque aquilo não tem sentimento, porque foi feito por uma máquina que não tinha sentimento. Gracioso Pai, nós nos curvamos diante de você, o soberano Senhor da história e da redenção desde a eternidade. Era o seu plano derramar graça sobre os pecadores. Através do sangue de seu Filho amado, nós te louvamos pela glória de sua misericórdia imerecida, sem medida manifestada em Cristo, crucificado e ressuscitado, que nossas vidas sejam redimidas e santificadas pelo seu Espírito, que sejamos vasos de louvor às riquezas de sua graça. A ti seja glória para todos sempre. Amém. Isso é uma máquina. Estou perguntando, isso é uma oração? Não! Então hoje a gente está vivendo um tempo muito sério aí, nós já estamos, né, saindo dessa era da informação para entrar na era das inteligências artificiais. Hoje quase tudo que a gente faz já tem a inteligência artificial. Então a questão começa a ser como é que vai ser o uso disso no futuro. E a primeira coisa que a gente percebe é que quando a gente está usando a inteligência artificial para o futuro, né, para fazer as coisas que a gente deveria fazer, nós estamos, às vezes, vivendo problemas do próprio início da geração, que a gente não consegue ter esse início, né? Como é que foi? Por exemplo, eu me lembro que quando a gente começou a transmitir cultos online, houve uma divisão, isso em 2008 mais ou menos, que eu comecei a transmitir culto online, 2010, houve uma ruptura, teve gente que falou que isso esvaziaria as igrejas, que as pessoas estariam fora, porque como é que elas iriam para a igreja, qual a vantagem de ir para a igreja se elas poderiam assistir em casa, que isso levaria as pessoas a esfriarem com Deus, né? E na verdade hoje a gente percebe que não, né? Graças a Deus pela essa pulverização dos cultos, pessoas enfermas, pessoas nos hospitais, gente que às vezes está impossibilitada de vir, gente que está na escala no trabalho, acaba assistindo. Mas ao mesmo que naquela época houve uma grande ruptura de gente criticando com relação a isso. E hoje a gente tem aí, por exemplo, pregações que atingem milhares de pessoas, que seria impossível
impossível ter um culto com tantas pessoas no mesmo lugar, em cursos online, treinamentos de liderança. Tem um treinamento de liderança, por exemplo, que eu gosto de participar, que ele é global, ele é mundial, e esse treinamento de liderança global e mundial, ele não seria possível ser feito se não fosse pela transmissão, porque é a transmissão que gera para todos os lugares, né, a possibilidade de pessoas do mundo inteiro estarem conectadas naquele treinamento e serem feitos. Então hoje nós estamos vendo algumas dualidades. Primeiro, a liderança digital e a inteligência artificial. Até que ponto a gente deve usar isso, né? Tem muita gente aí que está não entendendo os parâmetros disso. Primeiro, se você entender a inteligência artificial como uma ferramenta e aprendê-la a usar como uma ferramenta, ela pode ser útil para você. Agora, se ela roubar a sua criatividade, roubar a sua inspiração, ela tirar você o desejo de você ser mais profundo nos assuntos que você quer tratar e agir com superficialidade e viver só das respostas que ela te dá, muito provavelmente você vai entolir, né? vai ser cortada a sua criatividade. Mas hoje a gente está vivendo essa dualidade aí, onde que a gente quer, né, fazer muita série de coisas rápidas, criar textos rápidos, criar palavras rápidas, e a gente acaba, às vezes, não sabendo usar isso. Então, como uma ferramenta de estudo, uma ferramenta de crescimento, uma ferramenta para você fazer perguntas que demorariam algum tempo para você procurar isso na internet e ele pode te responder mais rápido, eu acho isso extremamente positivo. Agora, substituir a sua criatividade, a sua inspiração, a necessidade, porque a inteligência artificial ela não sabe qual é a necessidade real daquele momento. Então ela vai pegar um tema que você vai gerar e ela vai dar a resposta geral daquele tema, mas ela não vai sentir, por exemplo, a necessidade do seu povo, a necessidade da sua igreja, a necessidade do seu liderado, da sua equipe de trabalho. Então às vezes você está produzindo coisas ali que não estão conectadas com a necessidade daquele povo naquele momento. Isso é um perigo. Então a gente precisa entender isso. A segunda coisa que a gente vive então essa dualidade é porque por um lado a gente está vivendo essa questão da liderança focada, né, para o digital, para as inteligências artificiais, o uso da tecnologia, a agilidade do momento, a criatividade. Por outro lado, a gente está vivendo a necessidade, e se tem falado muito sobre a inteligência emocional e a liderança humanizada no trabalho. Então parece que essas duas coisas se chocam, né? Elas ficam confusas. É um paralelo entre a tecnologia que só cresce, que não para de crescer, mas ao mesmo tempo que a gente precisa entender que as pessoas querem sentir a empatia, a conexão, elas querem uma escuta ativa, elas querem fazer parte de um projeto que elas se sintam especiais, que elas possam perceber que elas têm crescimento, que elas têm desenvolvimento, que essa abordagem não é apenas uma coisa para melhorar o clima da empresa, mas que elas têm valor, que elas contribuem, que há um aumento da produtividade quando a gente trabalha com uma liderança humanizada. O Sinek, né? Ele escreveu um livro bacana que ele fala sobre isso. Ele fala que quando as pessoas fazem parte de um ambiente, inclusive ele faz um estudo profundo sobre a serotonina, a dopamina e a ocitocina, né? E ele compara esses três neurotransmissores e como eles são gerados. E no ambiente onde há mais ocitocina, que é aquela questão do amor, de se sentir pertencer, de fazer parte, a produtividade e o engajamento e a unidade é maior. Então tem a ver com a liderança humanizada. A liderança humanizada, Sinek vai falar sobre isso, se você quiser ler, já indiquei o livro aqui, Os Líderes se Servem por Último. Ele vai dizer que numa liderança humanizada, no nosso organismo, nosso físico, vai produzir mais ocitocina e menos, eu não lembro agora se era dopamina, né? Acho que era dopamina, que a dopamina é mais egoísta, né? Então ele vai produzir mais esse ambiente de colaboração, de altruísmo, de engajamento. Isso é bem interessante. Então você percebe que, por um lado, a gente está vivendo um avanço da tecnologia, mas o ser humano e o líder está produzindo mais quando ele está no ambiente onde sente que a liderança dele é valorizada. Então, existe sim uma luta aqui entre o uso e a diversificação das habilidades das ferramentas, mas ao mesmo tempo que as pessoas não querem perder o sentimento de fazer parte. Aqui na Quiris a gente teve uma experiência muito interessante sobre isso, que a gente colocou uma inteligência artificial no nosso WhatsApp. A gente recebia muitos recados, mais de 500 por dia, então como é que a gente conseguiria responder 500?
achamos que seria uma boa ideia, e foi mesmo uma boa ideia, receber esses recados e a própria inteligência já responder algumas coisas que são básicas e transmitir para os departamentos necessários as ligações, né, os recados que a gente não teria uma resposta. E houveram uma ou duas pessoas que ficaram incomodadas com isso, porque mesmo sendo transmitidas para o departamento e tendo uma pessoa respondendo do departamento a necessidade deles, já tinha saído da inteligência e já tinha entrado numa pessoa, eles ainda achavam que eles não estavam sendo atendidos por uma pessoa. E a pessoa dizia, não, eu sou o líder do trabalho. E a pessoa, não, eu não quero falar com uma inteligência, mas você não está falando com a inteligência, está falando com uma pessoa, não é uma inteligência artificial. É claro que a pessoa é inteligente, né? Mas assim, não é uma inteligência artificial, é uma pessoa. E a pessoa não conseguia entender isso, gente, porque a gente está precisando viver essa mudança. E isso tudo está gerando em nós, principalmente quem está aí na liderança da casa dos 40, 50 anos, uma necessidade de mudança e agilidade muito rápida, de adaptação mesmo. Porque nós que viemos da era da industrialização, onde que tudo era padronizado, onde que a informação era pequena, onde você tinha segurança no que era informado, onde que a criatividade não era tão valorizada, era mais valorizado o padrão, se você copiava. Agora a gente já está passando por uma outra fase, já passamos, né, pela fase da informação, onde a criatividade é mais importante, onde que a gente precisa ter não só demanda de informação, mas servir com a informação, ela tem que ser útil, onde que o marketing se torna um marketing de permissão, eu permito que você entre, mas agora a gente já está passando por uma outra fase, que é essa fase das interações digitais e dessa integração digital. Então, o que significa tudo isso para nós, né? Que estamos mudando o tempo todo, que eu acho que isso é muito importante para nós. Primeira coisa, a tecnologia é neutra, mas você precisa entender o que ela pode fazer por você. Então, hoje, você tem aí a oportunidade de ter redes sociais, você tem a oportunidade de ter um celular na mão, você tem a oportunidade de ter um canal no YouTube, você tem a oportunidade de ter um canal no TikTok ou no Instagram, o que seja, ou talvez até em outras coisas que eu não conheço ainda. Mas você tem como produzir agora coisas, produtos, ideias e vendas e negócios de uma maneira diferente, que você precisa entender isso que você está fazendo. Então, muitas pessoas elas estão vivendo ainda com toda essa tecnologia, e aqui eu não estou falando só de fazer conteúdo, eu não estou falando só de você ter uma página na internet, não é bem isso, preste atenção para você entender. Ó, eu estou dizendo que hoje você está tentando viver como se fosse no passado, né, com uma ferramenta poderosa aí na sua mão, que são as informações que chegam para você. E o que a gente está fazendo? A gente está virando consumidor de informações e consumidor de páginas, ao invés da gente estar produzindo um conteúdo criativo que possa servir, né? Então olha o que o Seth Godin, né, que é aquele camarada que falou sobre a era da industrialização, já falei deles para vocês, ele fala o seguinte, o poder está em quem controla a atenção das pessoas. Olha que interessante. E o ativo mais importante não é o maquinário, é a confiança. Então não é a qualidade do seu celular, não é nada disso, mas é aquilo que você está gerando, que está abençoando. Então quem conseguir entender, quem consegue contar uma boa história, construir uma tribo, ganhar atenção e liderar ideias, é quem vence. Então hoje nós estamos vivendo um tempo diferente. A informação é abundante, é enorme, mas a atenção é escassa e a gente precisa prender a atenção das pessoas naquilo que nós estamos fazendo. Então você que é um líder num segmento, você que tem uma empresa, você que tem um trabalho, você que está abrindo um negócio, você que está vendendo um produto, você que está desenvolvendo uma marca, é muito importante que você entenda isso, que ter informação hoje não é raro, todo mundo tem. Raro é conseguir que alguém preste atenção em você. Isso é muito joia, gente, porque se nós entendermos que nós temos a oportunidade hoje de evangelizar milhares de pessoas, que a gente tem a oportunidade de ajudar milhares de pessoas, meu objetivo aqui nesse canal é te ajudar a ser um líder aí, eu tenho oportunidade, se hoje eu tenho lá 80 mil inscritos no canal, eu estou ajudando 80 mil pessoas, olha que loucura, como é que vai colocar isso num espaço, como é que vai colocar isso num lugar? Então, a ideia não é, agora,
informação não é rara. A pessoa vai pesquisar o tema que eu estou trabalhando aqui, ela vai encontrar milhares de páginas falando algumas coisas parecidas, mas o raro é conseguir com que essas pessoas prestem atenção. Então, o uso da tecnologia, agora eu estou usando o Seth Godin como uma base, né, para a gente trabalhar esse tema, não tem muito a ver se você entender que a ferramenta é neutra. O problema é que o que ela aponta? É se você usa a tecnologia para seguir modismos, tem gente que só usa a tecnologia para isso, para ficar copiando o que os outros estão fazendo, para ficar xeretando o que a vida dos outros está acontecendo, para ficar stalkeando as pessoas, você não cria nada de valor. Agora, se você usa a tecnologia apenas para fazer isso, você não está tendo grandes proveitos com isso. Agora, se você usa a tecnologia para servir pessoas, contar histórias verdadeiras, formar tribos e gerar mudança, você está fazendo a coisa certa. E nós, agora voltando aqui para o nosso segmento de cristãos, todos nós podemos usar a tecnologia para isso. Olha, veja bem, para servir pessoas, não vejo por que não é bíblico que eu sirva você com aquilo que eu aprendi, com aquilo que eu estudei. De graça recebi, de graça eu vou dar. Contar histórias verdadeiras, que possam gerar valores. Formar tribos, ou seja, pessoas que têm o mesmo pensamento, o mesmo entendimento. O meu desejo é formar uma tribo que quer crescer aqui na liderança. E trabalhar isso de uma forma bem clara, para que gere mudanças, é isso que a gente tem que fazer. Então tem um lado de 90% de hoje está seguindo modismos, está copiando as pessoas, até pode ter um canal, mas é um canal para copiar a gente, para fazer o que os outros estão fazendo, e outras pessoas estão servindo pessoas, contando histórias, formando tribo, gerando mudança. Exemplos que possam costumar a ser citados, por exemplo, um blog, uma rede social, um podcast, não podem mais servir para autopromoção vazia, mas para servir a audiência e liderá-la com integridade. Essa é a chave. Então, se eu tenho uma empresa hoje, eu vou usar as redes sociais, eu acho que é uma obrigação você que tem um produto bom, informar os seus seguidores, mesmo que você não os tenha ainda, mas criar valor para eles poderem crescer. Então, criar uma comunidade é mais importante do que, às vezes, criar um produto. Criar gente que pense igual, que queira fazer as coisas iguais, que querem crescer da mesma maneira. O que é essa tribo? Eu já fiz um podcast sobre tribo, né? São pessoas que pensam no mesmo valor, que têm o mesmo objetivo, que querem chegar nas mesmas conclusões. E isso é muito importante para nós, né? O Seth tem uma frase que ele fala o seguinte: não procure clientes para seus produtos, encontre produtos para seus clientes. Isso é muito legal. Ele quer dizer, olha, tem a tecnologia para conectar, não para se exibir. Eu acho que essa é a grande sacada, é a grande mudança das redes sociais. Tem gente que quer a tecnologia para se exibir, tem gente que quer a tecnologia para conectar. Então, na era da informação, não é sobre ter dados, é sobre conseguir atenção e confiança. A tecnologia, ela é neutra, pode ser usada para manipular ou para servir, pode ser usada para exibir ou para instruir. O foco deve ser criar impacto humano, não apenas marketing. Liderança nessa era. Liderar hoje é formar tribos, grupos de pessoas conectadas e uma ideia em comum. Sucesso é medido pela capacidade de servir, influenciar positivamente e criar transformação, não só por popularidade ou vendas. Então, na era da informação, na verdade, agora já é a era da atenção. Olha que coisa louca, estamos mudando tão rápido. Já não é mais a era da informação, agora é a era da atenção. O líder do futuro não é quem grita mais alto, é quem serve melhor e conecta pessoas em torno de uma missão. Olha que coisa incrível essa frase aqui que eu terminei. Porque se você vem comigo há anos já, a gente falava sobre a liderança servidora, 5 anos atrás, a gente falava sobre a pirâmide invertida, e as redes sociais não mudaram isso. Assim como as empresas entendem que uma liderança humanizada traz mais engajamento e mais força, as redes sociais também entendem. Porque o ser humano, que é o alvo disso, ele não muda. A ferramenta pode mudar, mas o que é importante não muda. Então, quando o ser humano entende que ele está sendo servido e está sendo instruído, apoiado, cuidado, valorizado, ele conecta essas pessoas ao redor da missão.
E é para isso que a gente tem que usar as redes sociais. Então eu queria desafiar você a abrir um canal, a falar, a pegar seu Instagram e parar de ficar postando coisa para os outros verem, começar a gerar valor, gerar contribuição, ajuda, e isso vai ser diferente. E talvez você tenha uma habilidade melhor que a minha para chamar a atenção das pessoas e elas vão aprender mais com você. Bom, espero que você tenha gostado desse podcast, é o que nós estamos vivendo agora. Você que tem uma empresa precisa abrir um canalzinho, precisa falar da importância do seu produto, precisa mostrar o seu segmento, precisa dar cara para bater. Você que está aí, querido, pode usar as suas redes sociais. Uma vez o pastor Hernandes Dias Lopes disse uma frase para mim que me marcou, ele disse assim: nós precisamos ensinar as nossas ovelhas, nossos irmãos, a consagrar as suas redes sociais ao Senhor, ou seja, usar como ferramenta de valor e de criação. Então, por mais que a informação seja abundante, a atenção é rara, por mais que você tenha muita informação, as pessoas hoje precisam de veracidade, precisam de encontros, e a gente pode usar isso como uma ferramenta positiva. Desde que isso não tire a sua personalidade, você não se omita, você não fuja da revelação de Deus, você não esqueça os projetos que Deus quer fazer na sua vida. Espero que você tenha gostado desse podcast e que você tenha uma semana abençoada, e manda para alguém aí que pode ser uma bênção para a vida dessa pessoa, e tudo quanto fizer prosperará.